começar agora com a aula de elipse. Então, primeira coisa, a gente tem que considerar sempre dois pontos no plano. Então, seja os pontos F1 e F2 em um plano, chama esse plano de π. Então, vamos fazer aqui o desenho do nosso plano. Vamos ter esses dois pontos, F1 e F2. Agora, a gente chama de elipse todo o conjunto de pontos dos quais esse ponto até o foco 1 mais ponto até o foco 2 seja igual a um valor constante. Né? Isso aqui é a definição da elipse. Tá? Então, qualquer ponto que for pegar aqui, P, a distância, vou dizer aqui em amarelo, a distância de F1 até P, mais a distância de P até F2, é igual a 2A. É como se imaginasse isso como se fosse um cordão de comprimento fixo, 2A, e a gente tentasse descobrir quais são os pontos que ele pode percorrer. Isso aqui vai resultar numa elipse. Tá? A parte aqui ficou meio ruim. Aqui para ter uma ideia geral, tá? Depois eu indico como desenhar uma elipse melhor. E esses pontos F1 e F2 são chamados de focos da elipse, tudo bem? E na notação que estávamos usando até agora, essa distância nada mais é que um módulo do vetor P1 até F, módulo do vetor P2, P, F2, igual a 2A. Essa distância entre os dois focos, né, essa daqui, recebe um nome especial. Ela é de 2C, ou seja, distância de 2C é igual. Se você fizer um vetor do ponto F1 F2 e tirar o módulo, ele equivale a 2C. Isso aqui é chamado de distância focal. Tá? O ponto médio entre F e C, vamos aqui, chamar de C esse ponto. O ponto A tem 2C aqui para não confundir, vamos chamar esse aqui de O. Ponto O, chamado de centro, tá? Ele é o centro da elipse, é ponto médio entre F1 e F2, tá? Agora, tem os pontos que estão nesse eixo focal e que tocam a elipse, tá? Vou só desenhar aqui. Vamos imaginar esse eixo passando pelo centro e os focos, tá? Tem dois pontos particulares que nesse eixo interceptam a elipse. Chama esse ponto aqui de A1. Chama esse ponto aqui de A2. Esses pontos são chamados de vértices, tá? A1, A2 são os vértices a distância entre esses dois vértices, tá? Ou seja,
fizemos um vetor de A1 até A2, essa distância vai ser igual a 2A. Então, definimos essa distância aqui. É conhecida também esse segmento de A até A2 de eixo maior. Assim como temos um eixo maior, temos um eixo menor. Ele será perpendicular, tá, ao nosso eixo maior, desses dois pontos. Chama esse aqui de B2, B1, onde eles interceptam a elipse. Então, P1, P2 também são os vértices, e essa distância de B1 até B2 é igual a 2B. Tá? Esse é o eixo menor. Lógico que o eixo maior é aquele com distância maior e o eixo menor é aquele menor. Portanto, temos que comprimento B, que seria essa distância aqui, toda é 2B, vai ser menor que o C, que é o 2C é a distância focal, portanto, da origem até um dos focos é C, que vai ser menor que A. Tem mais uma grandeza aqui interessante, que é chamada de excentricidade. Vou colocar aqui de a excentricidade, portanto, será dada pela razão do metade da distância focal pelo do semi-eixo maior, tá? Isso aqui vai ser chamado de excentricidade. E nesse caso, você pode ver que quando a excentricidade vai tender a zero, ou seja, distância focal muito pequena comparada ao semi-eixo maior, o foco vai estar indo aqui para o centro. E essa parte aqui mais esticada vai ficando mais arredondada até quando ele chegar no zero, que seria o caso da circunferência, o círculo. Já quando a excentricidade, essa semidistância focal que vai aumentando até atingir essa borda, ela vai tender a 1, nunca vai ser maior do que isso. Nesse caso, ela vai ser praticamente um segmento, tá? O que vai acontecer? Que essa parte aqui vai ser muito pequena comparada a essa distância, tá? É fácil de imaginar, por exemplo, essa distância, como eu falei, essa distância C, tendendo, esticando, indo aqui para a borda. E como que a gente obtém a equação da elipse, a equação reduzida? Bom, vamos lembrar dessa equação aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu pegar esta, que é a definição da nossa elipse. Vamos colocar ela aqui mais embaixo. Vou deixar ela aqui, tá? Só para lembrar o nosso sistema de eixos, vou desenhar ela aqui desse lado. Vou colocar nosso eixo x, y. Vamos ter os dois focos. Vamos falar que aqui eu vou ter F1, vai ser menos C0, porque a distância total é 2C. Do outro lado aqui, foco 2, isso é igual a C0. Então, vamos ter a nossa curva da elipse. Vai fazer alguma coisa tipo isso daqui.
E devido a essa equação aqui, isso indica que qualquer ponto P está nessa curva da elipse, tipo esse ponto P, x, y, que é a seguinte distância. É igual a 2A, tá? Onde A é essa distância aqui do A, vai ser do ponto A1 até o ponto A2, tá? Deixa eu passar isso para cá. 2A até 2A. Então, temos essa equação e o ponto P, que pertence à elipse, tá? Vamos tentar resolver essa equação e chegar numa equação da nossa curva, tá? Então, primeira coisa é determinar quem que são esses vetores, PF1 e PF2. Sabemos que o vetor PF1 é igual ao ponto F1 menos as coordenadas do ponto P. O ponto F1 está dado aqui, menos C0, e o ponto P é um ponto qualquer, XY. XY, tá? Isso aqui vai dar menos C menos X e 0 menos Y menos Y. Isso aqui vai ser igual a... Deixa eu colocar aqui o menos em evidência. Colocar o menos em evidência. Vamos ter menos C. Aqui também X mais C, Y. Só para simplificar esse sinal, menos não carregar ele muito. Depois fica mais evidente, porque vamos tirar o módulo aqui, né? E o vetor PF2, que é igual a ponto F2 menos o ponto P. Então, F2 vai ser C, o 0, e o ponto XY é o nosso ponto P. Isso daqui vai dar C menos X, que é menos Y. Agora temos que achar o módulo, né? O módulo desse vetor PF1, quem vai ser ele? É a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, vamos ter aqui x mais c menos, só que ao quadrado vai ficar 1, mais y ao quadrado, e o módulo de PF2, quem que vai ser ele? O módulo PF2 igual a raiz quadrada da soma dos quadrados aqui. Então, isso aqui eu posso escrever como... deixa eu ver se eu coloco tudo em termos de C menos... Fazer C menos C mais X, tá? Fazer tudo em termos de C mais X. C menos X ao quadrado mais menos Y ao quadrado, tá? É o Y ao quadrado. E agora vamos tentar colocar tudo isso nessa equação aqui. Como que essa equação vai ficar? Vamos ter isso aqui. C mais X ao quadrado mais Y ao quadrado, raiz, mais esse termo aqui, vai ser raiz C menos X ao quadrado menos Y ao quadrado, mesma coisa que mais Y ao quadrado, aqui igual a 2A. Tá? Agora vamos simplificar, passar esse termo aqui para a esquerda. Vamos ter raiz de x, c mais x ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 2a menos raiz de c menos x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente quer isolar, no caso, o y ao quadrado ou o x ao quadrado. Vamos ter que tirar dessas raízes. Para isso a gente vai elevar ao quadrado ambos os lados. Aqui eu vou ter c mais x ao quadrado mais y ao quadrado
Aqui vou ter 4 ao quadrado menos 4a raiz c menos x ao quadrado mais y ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Vai ser c menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Deixa eu abrir aqui mais para o canto. Aí. Então, vamos desenvolver esses termos aqui ao quadrado. Tá? Esse daqui vai ser c ao quadrado mais 2cx mais x ao quadrado, tá? E esse termo aqui vai ser c ao quadrado menos 2cx mais x ao quadrado, tá? Podemos cancelar alguns termos, tá? C ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, e y ao quadrado desse lado. Que é que sobra 2cx, tá? Então, 2cx. Desse lado aqui eu vou ter menos 2cx, portanto, posso passar para o lado esquerdo, ficar com 4cx. Então, resolvemos esse e esse termo. Vou passar esse 4 ao quadrado para a esquerda também, menos 4 ao quadrado. Eu vou ter igual a menos 4a raiz de c menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Agora aqui é conveniente dividir, vamos dividir tudo por menos 4. Então, aqui vai ter, vamos ter ao quadrado menos cx do lado esquerdo, do lado direito, a raiz de c menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Temos ainda essa raiz aqui. Portanto, vamos levar ao quadrado ambos os lados novamente. Vamos ter ao quadrado menos cx ao quadrado igual ao quadrado que multiplica c menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos expandir esses termos ao quadrado. A quarta menos 2 vezes cx ao quadrado mais c ao quadrado x ao quadrado, que eu vou ter c ao quadrado com esse ao quadrado aqui que está multiplicando ele, menos 2cx ao quadrado mais ao quadrado x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Aqui, novamente podemos cancelar este com esse, são iguais de ambos os lados. Agora a ideia é tentar agrupar tudo que temos termos de x ao quadrado, y ao quadrado e deixar as constantes todas de lado. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Portanto, desse lado aqui vamos ter a quarta, que é uma constante, a próxima constante está aqui, então vai ser menos ao quadrado c ao quadrado, vai ser para o lado esquerdo. Agora, todos os termos com x, temos ao quadrado, vai multiplicar x, desse lado temos c ao quadrado que multiplica x, então passando para o lado direito vai ficar a ao quadrado menos c ao quadrado multiplica x ao quadrado. Resolvemos esses dois termos, agora falta esse aqui, mais y ao quadrado, tá? Aqui podemos... Opa, tem um a multiplicando esse y aqui, tá? Não podemos esquecer isso. Aqui também tem um ao quadrado, portanto, aqui tem um ao quadrado. Esse aqui também posso escrever da seguinte forma: ao quadrado menos c ao quadrado que multiplica ao quadrado, tá? Vou só repetir aqui. Agora, essa grandeza ao quadrado menos c ao quadrado, quem que é ali
no nosso gráfico, tá? Vamos voltar aqui para a figura, tentar ter uma ideia melhor. Temos uma elipse. Vou desenhar aqui o nosso eixo. Aqui são os vértices, A1, A2, temos os dois focos, F1, F2, e aqui aqueles outros dois vértices, B1 e B2, no caso aqui no seu eixo menor. Vimos que qualquer ponto arbitrário, a soma dessa distância com essa tem que ser igual a 2A. Vamos colocar esse ponto aqui em cima desse eixo, ou seja, vamos ter essa distância, esse foco dista da origem a mesma distância que esse, né? Ou seja, vamos ter o seguinte triângulo aqui, tá? Ele tem lado aqui C, essa altura aqui é B, tá? Esse lado aqui é A, tá? Agora, qual que é esse lado aqui desse triângulo? Se a gente falou que de F até um ponto qualquer, mais deste a este é igual a 2A, esse triângulo aqui nesse ponto ele é simétrico, ou seja, essa distância é igual a esta. Portanto, um desses segmentos só é apenas A. Temos o seguinte triângulo retângulo, no qual temos a seguinte relação de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos outros dois lados ao quadrado, tá? Então, quem que é A ao quadrado menos C ao quadrado? Posso passar o C subtraindo para o lado esquerdo, vou ter A ao quadrado menos C ao quadrado, é nada mais do que o semi-eixo menor ao quadrado, B ao quadrado. Então, essa equação aqui, como vai ficar? Vai ficar A menos C ao quadrado é B ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a B ao quadrado x ao quadrado mais A ao quadrado y ao quadrado. Agora eu posso dividir ambos os lados por A ao quadrado B ao quadrado. Eu vou ter a seguinte equação: x ao quadrado dividido por A ao quadrado mais y ao quadrado dividido por B ao quadrado igual a 1. Esta é a equação da elipse. Seria a equação reduzida, ou também conhecida como equação padrão, tá? Já bom, vamos só fazer um pequeno exemplo para fixar isso. Eu quero, por exemplo, a equação da elipse cujo gráfico é representado pela seguinte figura, tá? Vamos fazer, deixa eu pegar aqui, refazer esse eixo aqui. Vamos ter a seguinte elipse. Então, um pouco assimétrica demais. Aí. Temos que esse ponto aqui é 5. Aqui é menos 5. Esse ponto aqui é igual a menos 4. Esse ponto aqui é igual a 4, tá? Então, dada essa elipse, qual que vai ser a equação? Bom, vimos que a equação é dada por essa daqui, portanto ela é desse tipo, vamos ter um x ao quadrado dividido por uma grandeza ao quadrado. E qual que é o valor que a gente vai colocar aqui? Esse aqui é o nosso eixo x,
esse é o nosso eixo Y. Então, ao longo de x, temos 4 como sendo a distância do centro até o vértice A, que é 4. Então, 4 seria o A ao quadrado seria 4 ao quadrado, 16. Mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado. B seria essa distância aqui. Então, essa é A, essa é B. 5 ao quadrado dá 25, isso igual a 1. Portanto, essa é a equação dessa elipse que vocês estão vendo aqui. Vou fazer a seguinte elipse. Para ter uma ideia geral, aqui é menos 3, mais 3 o foco, e os vértices do semeixo maior está em raiz de 5 e menos raiz de 5. Então aqui é sempre, ele quer saber qual que é a equação. Então a equação é sempre assim, do tipo x ao quadrado dividido por ao quadrado, se o semeixo maior estiver ao longo de x, que é esse caso, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado. E vimos que temos esse triângulo retângulo aqui, onde esse lado é A, esse lado aqui é o C, da distância focal, e esse aqui é o lado B. Temos, portanto, desse triângulo a seguinte relação: A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Porém, no problema, ele não dá pra gente, ele só dá quem que é B, né? B ao quadrado, portanto, é raiz de 5 ao quadrado, que vai dar 5. E C, que é igual a 3, essa distância. Vamos ter que determinar quem que é o A para escrever aqui nessa equação. Portanto, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado, que é 5, mais C ao quadrado, que vai dar 3 ao quadrado, é 9, isso que vai dar 14. Logo, a nossa equação que representa esse gráfico será dado x ao quadrado dividido A ao quadrado, que é 14, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado, que é 5, que é igual a 1. Vamos fazer esse outro exercício. Tá? Então, ele quer a equação reduzida da elipse. Estamos trabalhando com elipse de foco F1 igual a menos 4, 0. E o outro ponto do foco é em F2, as coordenadas 4, 0. Ele dá aqui o eixo maior, mede 12 unidades. Então, aquilo que a gente sabe nesse problema é que a distância focal, F1, F2, que é igual a 2C, vai ser igual à distância do ponto F2 ao ponto F1. Isso aqui vai ser igual a 8, tá? Se não estiver fácil, vocês simplesmente podem construir esse vetor como sendo o ponto F2 menos o ponto F1 e tirar o módulo e ver que realmente dá 8. Tá? Isso aqui temos que a distância, a semidistância focal, simplesmente C vai ser igual a 4. Portanto, podemos determinar, através daquela mesma relação anterior, relação trigonométrica, do teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde o eixo maior mede 12, ou seja, 2A igual a 12, temos que A igual a 6, tá? Portanto, nessa equação, inserindo todos eles, vamos ter A ao quadrado vai ser
36, igual b ao quadrado, que não conhecemos, mais c ao quadrado, que vai ser 4 ao quadrado, dá 16. Isso daqui a gente tira aqui. B ao quadrado é igual a 20. Agora, conhecendo b ao quadrado e a ao quadrado, podemos escrever a equação da elipse na forma reduzida, ou seja, se x ao quadrado dividido por uma grandeza, o a, que no caso a ao quadrado dá 36, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado, que vai dar 20. Isso tudo é igual a 1. Vamos fazer mais outro exercício. Então, são dados 2 pontos, tá? Dados os pontos 1 sobre raiz de 2, 1, e menos raiz de 3 sobre 2, 1 raiz de 2. Esses aqui estão contidos na elipse. E também sabemos que os eixos dessa elipse estão contidos nos eixos coordenados. Portanto, a elipse vai ser assim, ou ela vai ser do seguinte tipo, tá? Sabemos que a equação típica da elipse, a equação reduzida, é essa, tá? Portanto, é claro, se o semieixo maior estiver ao longo do x, nesse caso aqui. Caso contrário, se o semieixo maior estiver ao longo do y, ele será esse aqui. O semieixo maior contém os focos, tudo bem? Enquanto não sabemos onde estão os focos, só sabemos 2 pontos. Como que a gente faz para descobrir a equação da elipse nesse caso? Se esses 2 pontos são contidos na elipse, elas devem satisfazer essa equação, tá? Então, vamos pegar aqui para o primeiro ponto. Então, para 1 raiz de 2, 1, vamos ter que a equação vai ficar. Aqui vai ficar 1 dividido por raiz de 2 ao quadrado, é meio ao quadrado, mais y ao quadrado, que vai ser 1, dividido por b ao quadrado é igual a 1. Tá? Para o próximo ponto, que é menos raiz de 3 sobre 2, 1 sobre raiz de 2, vamos ter x ao quadrado, vai ser aqui 3 dividido por 4 ao quadrado. No lugar do y, vamos colocar 1 sobre raiz de 2, vai dar meio b ao quadrado, igual a 1. Temos 2 equações e essas 2 incógnitas, a ao quadrado e b ao quadrado. Um jeito de isolar isso aqui é dividindo essa equação aqui por 2, tá? Depois subtraí-la daqui de baixo, tá? Então, se eu dividir essa aqui por 2, eu vou ter 1 sobre 4 ao quadrado mais 1 sobre 2b ao quadrado é igual a meio. Agora eu vou subtrair esta desta daqui. Vamos fazer uma outra cor aqui. Vamos ser 3 quartos menos 1 quarto, vai dar 2 quartos, que corresponde a 1 meio de a ao quadrado. E 1 meio, 1 sobre 2b ao quadrado menos 1 sobre 2b ao quadrado dá 0. 1 menos meio é igual a meio. Tá? Então, disso daqui, a gente tira aqui a ao quadrado é igual a 1. Se a ao quadrado é igual a 1, a gente pode jogar ele, por exemplo, aqui nessa equação, e a gente determina b ao quadrado, ou seja, 1 meio mais 1 dividido por b ao quadrado é igual a 1. Quem que vai ser o b ao quadrado? Se a gente passa esse meio do lado direito, vamos ter 1 menos meio, que vai dar 1 sobre b ao quadrado é igual a meio. Portanto, b ao quadrado é igual a 2. Então, temos
quem é o valor de a ao quadrado e b ao quadrado, tá? Só que agora, atenção, quem que é maior, tá? A ao quadrado ou b ao quadrado? O b ao quadrado é maior. Logo, esse eixo é o eixo maior, tá? A nossa equação seria, portanto, aqui, o que a gente achou? X ao quadrado. Temos x ao quadrado dividido ao quadrado vai ser 1, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado vai ser 2 igual a 1. Sendo o eixo maior ao longo do y, como sabemos que os focos estão ao longo dessa direção do y. Portanto, essa elipse aqui é uma desse tipo aqui. A distância focal, se a gente quer determinar ela, a gente determina sempre daquela mesma relação que fizemos aqui. De C, isolando C, vamos ter C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Mas aqui, note que você não vai colocar esse a ao quadrado aqui. 1, por exemplo, fica 1 menos 2, tá? Você vai dar menos 1. Indica que C vai ser um número complexo, tá? Isso que está errado. A ao quadrado aqui, a definição que a gente colocou, era o semi-eixo maior. O semi-eixo maior, nesse problema aqui, esse valor aqui, 2, tá? Esse é o maior. Na verdade, isso aqui seria 2 menos 1, tá? Daria 1, portanto, C é igual a mais ou menos 1. E como a distância focal é 2C, temos igual a 2, a distância focal. Ou seja, de um desses focos até o outro, essa distância aqui seria de 2, enquanto a distância desse vértice a esse seria, aqui no problema, seria a raiz de 2, que é só um desses trechos, vezes 2, daria 2 raiz de 2. E a distância desse a esse vértice seria 1, só um semi-eixo, e 2 vezes o A, daria 2, essa distância aqui. Portanto, dados esses pontos, sabemos que o eixo da elipse para esse problema, tá? Para essa elipse aqui, o eixo está localizado ao longo do eixo OY. Tá? Isso é importante sempre identificar para não confundir quando você aplicar essas equações aqui. É sempre semi-eixo maior ao quadrado menos o semi-eixo menor. Tá? Próximo vídeo eu continuo com alguns exemplos e a equação geral. Por enquanto é só. Vou fazer esse outro exemplo, onde a gente tem que determinar o comprimento da corda, que a reta dada por essa equação faz sobre a elipse x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 16, tá? Então, a primeira coisa aqui é achar os pontos, tá? Então, vamos ter praticamente como se fosse a elipse, vou desenhar aqui. Vamos ter o nosso sistema de coordenadas. E vamos ter, por exemplo, y, x, essa reta, tá? E ela vai cortar em 2 pontos. B. E esse segmento aqui entre A e B é a corda, tá?
seria a corda. Temos a equação da reta e essa equação aqui da elipse. Primeira coisa, então, achar esses pontos de intersecção. Como é que vamos resolver esses pontos? Praticamente vamos ter que resolver esse sistema de equações. X igual a 4y menos 4 e x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 16. Vamos fazer a seguinte substituição, pegar esse x e colocar ele aqui. Tá? Vamos ter uma equação para y. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse x aqui, substituir aqui dentro e ter essa equação todos em termos de y. Vamos ter x ao quadrado, que nesse caso seria 4y menos 4 ao quadrado, mais 4y ao quadrado igual a 16. Vamos expandir esse termo aqui. Vamos ter 4 ao quadrado dá 16, y ao quadrado, menos 4 vezes 4 é 16, com 2, 32, y, mais 4 ao quadrado dá 16, mais 4y ao quadrado igual a 16. Podemos cancelar esses dois termos. Agora podemos dividir tudo por 4, tá? Aqui teremos 4, 8, e esse daqui fica 1. De modo que teríamos 4y ao quadrado menos 8y mais y ao quadrado igual a 0. Ou seja, posso colocar aqui o y em evidência, y que vai multiplicar 4y ao quadrado mais 1 vai dar 5, y menos 8 igual a 0. Isso aqui vamos ter duas soluções para y. Portanto, essa reta vai interceptar dois pontos, porque temos duas soluções aqui. Primeira, para y igual a 0. Tá? A gente coloca 0 aqui, esse lado todo é igual a 0, portanto fica satisfeita. E o outro é quando esse termo aqui for nulo, ou seja, do y for igual a 8/5. Tá? Quando y for igual a 8/5, esse termo aqui dentro é igual a 0. Achamos os respectivos pontos ao longo da coordenada y. Agora precisamos saber ao longo de x. Como é que fazemos isso? Como esses pontos são comuns, tanto a reta quanto a elipse, a gente pode jogar em qualquer uma dessas equações. Vamos colocar aqui na equação da reta, que é mais simples. Então, para y igual a 0, que é um dos pontos, vamos ter aqui 0, x vai ser menos 4. Para y igual a 8/5, x aqui vai ser 4, coloquei em evidência, vai ser 8/5 menos 1. Aqui vai ser 4, que vai multiplicar, colocar 4/5, 8 menos 5 vai dar 3 vezes 3, ou seja, 12/5. Então os pontos A, do jeito que eu desenhei aqui, o A vai ser o y0, então ele vai ser menos 4, 0. Ponto B vai ser dado por 12/5, 8/5. Então, agora o comprimento dessa reta aqui, qual que vai ser? A gente pode chamar esse comprimento como sendo um módulo do vetor AB. Isso aqui é a mesma coisa que a coordenada do ponto B menos a do ponto A. O módulo, né? Que esse aqui seria o vetor. Quem que vai ser o ponto B? Deixa eu escrever aqui em cima. Vai ser 12/5 menos 4.
8 quintos menos 0 dá 8 quintos. Isso aqui vai dar módulo de 4 menos 4. Aqui é menos 4, tá? Então é B, 12 quintos, menos 4 dá mais 4. Então 4 é 20 quintos, mais 12 dá 32 quintos, 8 quintos. Agora, para achar o módulo, né, vai ser igual a raiz quadrada da soma quadrada dos termos aqui. 32, na verdade, é a mesma coisa que 4 vezes 8, tá? Vou colocar aqui em evidência. Quadrado mais 8 quintos quadrado. Portanto, a raiz vai ser 8 quintos ao quadrado, posso colocar em evidência. Aqui eu vou ter 4 ao quadrado, que dá 16, mais 1, dá 17. Tá? Posso tirar da raiz termo quadrático, vai ficar 8 quintos, raiz de 17. Esse aqui é o comprimento dessa corda. Não necessariamente as elipses vão ficar aqui no centro, na origem. A gente pode fazer uma translação, como fizemos para o círculo na aula passada. Tá? E qual que seria a translação para um sistema de coordenadas? Tá? Vou fazer aqui x, y. O sistema de coordenadas antigo estava aqui. Essa distância, então esse ponto aqui vai ser o x0. Esse aqui vai ser o y0, né? Esse ponto aqui é a nossa origem. Então, aqui a gente pode ter essa elipse. Só que a gente não quer ela em termos desse sistema antigo de coordenadas, queremos em termos desse aqui. Como que vamos escrever a equação? Vamos simplesmente substituir x por x menos x0, como fizemos no círculo. Quadrado. A seria a distância do semi-eixo maior, que de acordo com esse desenho seria esse aqui. B ao quadrado igual a 1. B ao quadrado seria o semi-eixo menor. Essa seria, portanto, aquela equação reduzida, ou padrão. E a gente pode multiplicar agora, para escrever a equação geral desse problema, multiplicar por a ao quadrado b ao quadrado, tá? Vou fazer aqui com outra cor. Vou ter x menos x0 quadrado b ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao quadrado b ao quadrado. Vamos desenvolver esses termos quadráticos aqui. Vamos ter x ao quadrado menos 2x0 x, multiplicando sempre por b ao quadrado, tá? E mais x0 ao quadrado, b ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2y0 y ao quadrado, mais y0 quadrado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual ao quadrado b ao quadrado. Vamos tentar agora, vamos colocar em evidência, agrupar os termos quadráticos. Então vamos pegar esse aqui primeiro. Vamos em x, então vamos ter b ao quadrado, x ao quadrado. Termo em y, mais ao quadrado, y ao quadrado, mais o termo linear em x, esse daqui, vai ser menos 2x0 b ao quadrado x,
mais o termo linear em y, tá aqui, vai ser menos 2y0 ao quadrado y. Depois todas as constantes, tá? Vamos ser esta, x0 ao quadrado, esse daqui, y0 ao quadrado, menos ao quadrado igual a zero. E assim completamos todos esses termos. Essa equação é a equação geral, tá, da elipse, e ela tem a seguinte forma. Uma constante, que vai multiplicar o termo quadrático, mais uma outra constante diferente, mais um dx, esse termo aqui, mais um ey, mais um termo constante, igual a zero. Tá? Esta é a equação geral da elipse. O círculo, no caso, é um caso particular, que essa equação geral, como vimos, é idêntico àquela da aula anterior, tá? Onde esses dois termos seriam iguais. No caso da elipse, como eles dependem de a ao quadrado e b ao quadrado, nessa equação reduzida também se reduz na equação do círculo quando a ao quadrado é igual a b ao quadrado. Portanto, a elipse é um caso geral, do qual o círculo é apenas um caso particular dela. Vamos continuar agora aqui com outro exemplo, começando de uma equação geral. Tá? Exemplo. Então, dada a equação da elipse é 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos 8x menos 36y mais 4 igual a zero. Ele vai pedir, primeiro, a equação reduzida, segundo, o centro, terceiro, um gráfico, quarto, ele vai querer os vértices, aqui os focos, e finalmente a excentricidade. Tá? Então, como é que vamos achar a equação reduzida? Vamos, primeiro de tudo, escrever essa equação. Primeiro, tentando agrupar os termos em x e y. Então, vamos ter 4x ao quadrado menos 8x, deixar aqui um espaço, mais 9y ao quadrado menos 36y, espaço, igual a menos 4 aqui desse lado. Vamos ter que fatorar, colocar o termo comum aqui para fora. Vamos ter o 4x ao quadrado menos 2x. Aqui vamos ter 9y ao quadrado menos 4y igual a menos 4. Agora podemos tentar determinar qual que é o valor que vai entrar aqui dentro. Porque a gente tem que somar para isso aqui ser um quadrado. A gente pega metade desse valor, metade de menos 2 é menos 1, e elevamos ele ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é mais 1. Somamos do lado esquerdo, vamos ter que somar do lado direito também. Vamos colocar mais 1 aqui? Não. Na verdade, não somamos mais 1, mas 4 vezes 1, tá? Então, somamos mais 4 do lado esquerdo, e somar mais 4 do lado direito. Desse lado, metade de menos 4 é menos 2. Menos 2 ao quadrado é mais 4. 9 vezes 4 é 36. Somei 36 desse lado, tem que somar 36 desse outro lado também. Agora, vamos ter 4. E esse termo aqui em parênteses, nada mais é que
x menos 1 ao quadrado. Esse 9 aqui vai ser y menos 2 ao quadrado, que vai dar 36. Podemos dividir ambos os lados por 36. Dessa forma, vamos ter x menos 1 ao quadrado dividido por 9. E desse outro, vamos ter y menos 2 ao quadrado, tá? Dividido por 4, igual a essa é a equação reduzida aqui da elipse. Vai querer saber qual que é o centro. O centro, a gente sabe qual é. A equação reduzida é escrita da seguinte forma, onde o centro dela está localizada nas coordenadas x0, y0, com esse sinal menos aqui, tá? Então, nesse caso, temos o centro vai estar em 1, 2, tá? Centro 1, 2. São as coordenadas do centro dessa elipse. Agora, ele quer que a gente determine o gráfico, tá? Como que a gente pode fazer o gráfico de uma maneira um pouco melhor? Vamos fazer o seguinte, desenhar os eixos aqui. X, Y. Notem que ao longo do eixo X, aqui é o A ao quadrado, que é o semi-eixo maior, esse número é maior que esse. Esse aqui é 3 ao quadrado. Então, vou só marcar 1, 2, 3 unidades para cá. 3 unidades para cá. Aliás, vamos colocar o nosso centro primeiro de tudo. 2 unidades, 3. O centro vai estar localizado, vou fazer aqui com essa outra cor. X igual a 1, y igual a 2. Esse semi-eixo maior está 3 unidades à direita, 3 unidades à esquerda. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, tá? O semi-eixo menor vai estar localizado aqui, é 2 ao quadrado. Uma, aqui é outra unidade. 2, 1, 2, tá? Essa elipse vai ser da seguinte forma. Podemos fazer tanto uma caixa, passando por esses pontos, e a elipse aqui dentro ela vai tocar esses pontos aqui dentro da caixa. Tá, então, esse aqui é o centro. Então, esse aqui dá para ter uma ideia do gráfico. Os vértices, portanto, quem são esses pontos? Sabemos que o centro está alocado em x igual a 1, y igual a 2, portanto, os vértices vão estar aqui ao longo deste eixo, y igual a 2. Posso determinar simplesmente substituindo, tá? Nessa equação, colocando y igual a 2. Esse termo aqui vai ser nulo, portanto eu vou ter x menos 1 ao quadrado dividido por 9 vai ser igual a 1. Ou x menos 1 ao quadrado igual a 9. 9, aqui eu posso tirar a raiz, ter x menos 1
Isso é igual a mais ou menos 3. Tudo bem? Menos 1 posso passar para o outro lado. Vou ter x igual a mais ou menos 3 mais 1. Ou seja, se for mais, vai ser 3 mais 1 vai dar 4. Se for menos, vai dar menos 3 mais 2, dá mais 1, dá menos 2. Portanto, essa coordenada aqui, menos 1, menos 2, e aqui 1, 2, 3, 4, como podemos ver, né? Então, os vértices vão estar as coordenadas 4, 2 e menos 2, 2. O outro par de vértices, né? Esse aqui é ao longo do semieixo menor. Como que a gente resolve? Do mesmo modo. O centro está em 1, 2. Esse eixo aqui é para x igual a 1. Se eu coloco x igual a 1 aqui, esse termo é nulo. Vou sobrar com y menos 2 ao quadrado e dividido por 4 igual a 1. Passo 4 para o lado direito. Fica assim. Multiplicamos os lados por 4. Agora eu vou tirar a raiz. Vamos ter y menos 2 igual a mais ou menos 2. Tá? Então, passando esse 2 para o lado direito somando, vou ter y igual a mais ou menos 2 mais 2. Portanto, se pegar o mais 2, vou ter 4 e menos 2 mais 2, 0. Portanto, os outros vértices são para x igual a 1, e o valor de y vai ser 4, vai ser esse ponto aqui em cima, e 0, que é esse ponto aqui embaixo. Fazendo o gráfico dá para obter esses valores, mas também dá para obter eles analiticamente, se você não precisar fazer o gráfico antes. Tá? Agora temos que determinar os focos. Tá? Onde que vão estar os focos? Vão estar ao longo do semieixo maior. Tá? Como que a gente determina? Sabemos aquela relação entre semieixo maior, semieixo menor, mais metade da distância focal, quadrado. A ao quadrado está aqui, é 9. B ao quadrado está aqui, é 4. Mais C ao quadrado. Logo, C ao quadrado igual a 5. C será mais ou menos raiz de 5, tá? Porque vai ter tanto para a direita quanto para a esquerda. Os focos, portanto, vão estar localizados aqui mais para baixo. Coordenada x igual a 1 mais raiz de 5. Vai estar aqui assim. E o outro vai estar menos raiz de 5. Sempre ao longo de y igual a 2. Tá? Que está ao longo do semieixo maior. E a outra coordenada, 1 menos raiz de 5, é 2. E, por fim, quer saber qual que é a excentricidade. A definição de excentricidade é igual a metade da distância focal pelo semieixo maior. Vimos que C é igual a raiz de 5. A aqui vai ser... essa aqui A ao quadrado é 9, portanto A é 3. Essa é a excentricidade, né? Que ela tem que ser menor do que 1, no caso da elipse. Dessa forma concluímos essa aula aqui da elipse.